atenção, irmãos, quando nós olhamos ainda neste versículo de número 6, que diz: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, seria naquele outro dia, no dia subsequente, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Isso aqui, irmãos, eles não estavam ali fazendo escalas, né? Em 3 grupos de 4, não. Herodes, ele autorizou ali, ele ordenou para que 16 guardas ficassem atentos àquela noite. Como eu disse para os irmãos, porque já tinha tido anteriormente, Pedro, uma experiência de ser liberto da prisão, desaparecer da prisão, por isso que ele fez isso. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Pedro estava dormindo. Pedro estava dormindo. Irmãos, é difícil você dormir numa prisão, quanto mais algemado com uma pessoa. Esses guardas, não sei se ele estava em pé ou se estava sentado, não sei, possivelmente estavam em pé, né? E eu não sei como é que Pedro conseguiu dormir ali, naquele contexto ali. Eu não sei como ele conseguiu dormir, isso mostra uma confiança muito grande que ele tinha em Deus. Não é verdade? Tem muitas coisas que roubam o nosso sono. Pedro estava em paz. Quando eu falo dormir aqui, o que eu vejo aqui é que Pedro estava em paz, irmãos. Eu acho que a gente estaria o coração muito aflito se nós soubéssemos que amanhã iria acontecer alguma coisa comigo. Você, ou se você soubesse que amanhã poderia acontecer algo com você, você certamente estaria muito aflito no dia de hoje. Mas Pedro não. Quando diz que ele estava dormindo, isso quer dizer que ele estava em paz. E aí, irmãos, eu penso que Pedro estava pensando em um salmo de Davi. O salmo de número 3. Vamos dar uma lidinha comigo, salmo de número 3. Salmos de número 3 é um dos poucos salmos, tá bom? Abra sua Bíblia, por gentileza. É um dos poucos salmos em que se apresenta o contexto histórico dele. Geralmente, quando um salmo nos é apresentado nas Escrituras, já inicia logo assim, Salmo de Davi. Este aqui não, este aqui é um salmo em que é apresentado o contexto histórico. E aqui diz, Salmo de Davi, quando fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Na dos irmãos também está escrito assim? Então aqui está o contexto histórico. Bom, olha agora no versículo de número, lá no versículo de número 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Davi, há mais de 1000 anos atrás, estava agora fugindo, não estava preso, mas estava numa caverna, estava ali Absalão, filho dele, querendo matá-lo, e Davi disse que ele dormiu. Davi estava em paz. Dormir aqui, irmãos, quando uma pessoa não tem paz, uma das coisas que mais reflete é no dormir, é no sono, não é verdade? Então Davi dormia. E aqui agora eu me deparo com Pedro mais uma vez, o texto relatando que ele estava dormindo, algemado com 2 soldados, a sentença já estava assinada por Herodes, tá certo? No outro dia era só amanhecer, a questão era só esperar o sol abrir, para Pedro então também ser decapitado. Só que a nossa vida está nas mãos do Senhor, irmãos. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Os irmãos observam que Tiago, aqui no capítulo 3, Tiago foi pego e foi lá para a guilhotina e ele foi morto. Tiago foi morto. Irmãos, a gente não consegue, a gente não entende muito esses parâmetros de Deus. Não entende muito. Deus aqui permitiu que Tiago morresse, mas o mesmo Deus aqui vai levar Pedro. E é isso que acontece às vezes. A nossa função é orar, tá bom?
A nossa função é orar. O irmão Ricardo veio aqui e deu testemunho. Nós oramos aqui todas as terças. Eu estava aqui, o Ricardo, toda terça-feira pedindo oração. Ore pela minha irmã. E nós oramos. A gente ora por alguns são curados. A gente ora por outros Deus decide talvez não curar e levar, irmãos. Como aconteceu com a nossa irmã Assunta. É o que aconteceu também aqui, ó. Aconteceu aqui com Tiago. Tiago foi pego e na hora, Deus podia livrar? Claro que Deus podia livrar, mas Deus não quis fazer, meus irmãos. O que a gente vê aqui, e nós temos de aprender a entender, é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu sei que isso é muito difícil, porque às vezes nós queremos que Deus faça alguma coisa do nosso jeito, mas Deus, Ele é soberano. Por isso que eu tento pensar, quando a igreja estava orando aqui, qual era a oração da igreja?